Falar sobre o Espiritismo é empolgante, é estimulante, é uma alegria na alma. Nós estamos iniciando o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei. Já foi abordado a introdução, já foi abordado a temática sobre Moisés por Antônio, o Cristo por Eugênio, e coube a mim abordar o tema o Espiritismo. Meus irmãos, eu acrescento a esta expressão o Espiritismo, luz na alma. Porque é exatamente isto, o que é o Espiritismo. Por que eu coloquei essa expressão luz na alma? Porque o Espiritismo, de acordo com o entendimento, é que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Está aqui em João, capítulo 16, versículo 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não os podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvi e anunciar-vos-á as coisas que virão. Um pouco mais à frente, no parágrafo 26, de acordo com João, Jesus diz o seguinte: disse-vos essas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente. Um pouco mais adiante, ele vai dizer para nós que ele concluiu a obra dele. Terminei a obra que me destes para fazer. Agora, pois, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Aí a gente percebe por essas expressões que se Jesus diz que antes do mundo fosse criado, ele já existia. Aí já vem uma colocação para a gente refletir, usar o nosso raciocínio. Então, existem outras vidas. E por que eu coloquei o Espiritismo, luz na alma? Porque em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 a 16, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Jesus está dizendo que nós somos a luz do mundo. Agora, perguntemo-nos com sinceridade: havia luz no nosso íntimo? Nós fazíamos boas obras para os homens verem? E aí, um pouco mais adiante, no capítulo 6, ainda em Mateus, ele diz, abre aspas, se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Ora, nós estamos lendo os registros feitos pelos evangelistas da passagem do Cristo há 2021 anos no nosso planeta. E antes de conhecermos o Espiritismo, nós estávamos em trevas, porque nós não sabíamos nada da vida espiritual. Nada. Nós não sabíamos nada da vida espiritual. E vejam que já existia o Espiritismo.
mas nós não tínhamos dirigido ou não tínhamos sido atraídos para estudarmos o Espiritismo. E aí entra o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. O Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Essa é a luz que a gente precisa colocar no nosso íntimo para que a nossa luz verdadeiramente venha a brilhar. Porque sem o conhecimento do Espiritismo, nós iríamos continuar do mesmo jeito, sendo egoístas, agressivos, violentos, gananciosos, orgulhosos, prepotentes. Nós estaríamos em trevas. Por quê? Se o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que vem nos fazer lembrar de tudo o que ele nos ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz: Jesus fala no capítulo 13, versículo 33, ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E no capítulo 14, os apóstolos perguntam: onde é que você vai que a gente não pode ir? Qual é esse caminho? E Jesus diz: Senhor, Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus está dizendo a Tomé e para todos nós que é Ele o caminho para nós chegarmos a Deus. Nós sabíamos disso. Nós estávamos preocupados em buscar entender as lições do Cristo. Como é que nós estamos nos comportando? São reflexões que o Espiritismo promove dentro de nós, para que a gente realmente vá fazer as devidas modificações que não são tão difíceis. É apenas um pouquinho mais de atenção para que a gente possa verdadeiramente entender que não é exigido muito. Jesus, no capítulo 12, a partir do parágrafo 24, ele diz assim: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morre, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estiver, estará ali também o meu servo. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, que nos fará lembrar de tudo o que ele disse, que estará conosco e em nós. Só pode estar em nós se nós tomarmos ciência do que está dito aqui por ele. Então, se o Espiritismo é uma ciência nova, que vem apresentar para a humanidade uma novidade que já existia, mas era desconhecida de nós, cabe a nós, ou a todos aqueles desejosos de saber a verdade, estudá-lo. Porque, veja só, a ciência nova traz para a gente a realidade de que o mundo espiritual interfere no mundo físico. Isso já era colocado por Moisés, foi colocado pelo Cristo, aqui agora mesmo acabei de ler: se o grão de trigo não morre, fica só. Entre diversas outras colocações do Cristo, ele fala claramente no mundo superior,
no mundo espiritual, mas, como ele disse, não posso lhe dizer tudo porque vocês não podem entender agora. Então, o Espiritismo, ele é, como diz, como diz a doutrina, uma ferramenta que vem nos ajudar. O Espiritismo é a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Nós estamos estudando a doutrina espírita, mas a gente já tem argumentos para reflexão. E ele continua falando que o Espiritismo nos mostra não mais como coisa sobrenatural a interferência entre um mundo e outro, mas ao contrário, é mostrado para nós como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. É dito aqui pelos Espíritos, através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que a interferência do mundo espiritual no mundo físico é uma das forças da natureza que constantemente estiveram em atividade. Só que nós não dávamos atenção para isso, a gente não voltava a nossa atenção para refletir em certas situações. E ele diz, é uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso mesmo relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Com a doutrina espírita, certas situações se tornam naturais, porque agora a gente tem a ciência que explica esses fenômenos chamados de maravilhosos, extrafísicos, corpóreos, humanos e etc. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. Através do Espiritismo, a gente vai perceber que as ocorrências que a gente não tinha noção começam a ser entendidas com perfeita naturalidade, como a questão da justiça de Deus e as diversas diferenças entre a humanidade. Como a gente vai buscar entender a justiça divina diante de determinadas situações? Somente com a ciência espírita, que nos mostra a vida antes, durante e após a vida física. Esta é a chave que nos faltava. Porque quando Jesus esteve aqui, ele apenas deu umas pinceladas, colocou apenas alguns pontos referenciais com relação à vida imortal. Nesse texto que eu li, aquele que não tiver medo de perder a vida, vai perdê-la. Jesus coloca para a gente que existe a vida eterna. E a vida eterna, agora com o Espiritismo, a gente vai entender que é com minha consciência. No plano espiritual, eu vou estar consciente. Eu não vou estar dormindo, eu não vou ficar hibernando, esperando, não. Eu vou estar lá pleno. Do jeito que eu saio, eu vou estar. A doutrina espírita é a chave que vai justamente mostrar N fenômenos de que a gente não tinha a mínima ideia ou a gente não queria buscar. Porque brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras. Se a gente não buscar verdadeiramente assimilar em nós, no nosso proceder, na nossa conduta, as lições do Mestre Jesus, de nada adianta. Porque nós já deixamos passar
não demos a devida atenção às mensagens do Cristo. Agora, graças à doutrina espírita, nós estamos buscando entender tudo isso, buscando saber o que o Cristo verdadeiramente ensinou. E aí, a gente vai fazer uma ponderação. A partir de agora, com a ciência espírita, mostrando para nós, com todos os fatos, com toda a racionalidade, que realmente existe a vida antes, durante e depois da vida no físico, o que é que eu faço? Como devo proceder? O que é que eu espero? O que eu desejo? Porque, veja só, repito sempre, e acho que é um ponto de partida. Ora, é mais do que lógico. É a cada um segundo as suas obras. E quais são as minhas obras? Antes eu não parava para pensar, eu fazia, eu agia, ponto final. Agora eu estou parando, eu estou pensando, eu estou refletindo. Quais são as minhas obras? Então a gente começa a fazer mudanças. E a gente percebe a força da doutrina espírita, promovendo as mudanças tão necessárias. Ora, se eu tinha 38 anos e não sabia nada do que o Cristo falou, a não ser aquelas coisas que a gente ouve na igreja, e um ano apenas que eu estou estudando a doutrina espírita, eu já modifiquei, caramba, imagine se eu conhecesse as lições do Cristo desde os 15, eu já estaria um santo, canonizado pela Igreja Católica e tudo. Mas há o tempo para cada coisa. E às vezes nós só estamos maduros agora. Portanto, a gente não pode desprezar o tempo passado. Foi aprendizado e que agora eu vou coordenar com nova argumentação, com novos conhecimentos, e estruturando meus pensamentos e minhas ações, buscando pautá-las nas lições do Cristo, através da orientação doutrinária. Faz ao teu próximo o que quer que ele te faça. Se o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, eu tenho que buscar seguir as orientações do Cristo. Aqui, não é, aqui ainda, em João, no capítulo 14, versículo 14, segundo João, ele diz o seguinte: qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. É o tempo inteiro, a partir do capítulo 13, Jesus a falar a respeito do Paráclito. E
nós estamos exatamente estudando esse Paráclito, um Consolador que ele havia prometido. O que me falta agora? O que é que eu preciso fazer? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele continua a falar no item 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Então aqui está sendo dito que Moisés revelou uma parte, Jesus revelou outra parte, e a doutrina espírita está fazendo a terceira revelação. Se Jesus disse, através de João, que muita coisa ainda tem para nos dizer, mas que naquele momento não podia ser dito, e que ele iria para o Pai, era preciso que ele fosse, para que ele pudesse pedir que o Pai mandasse um outro Paráclito que nos ajudaria a entender tudo o que ele disse. Então é isso que está aqui à nossa frente. É a doutrina espírita, que nós sabemos da grandiosidade dos seus ensinamentos, da racionalidade de tudo que é ensinado nesses livros que foram estruturados através da coordenação do Allan Kardec e dos ensinamentos, orientações, ensinamentos e lições transmitidas pelos espíritos a inúmeros médiuns. E ele continua dizendo que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes dos céus, em todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários, para que ninguém se vanglorie ou venha a se vangloriar de que eu criei esta doutrina. E para ter maior robustez nas suas orientações. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens o tributo das suas luzes, para lhes tornar conhecido este mundo e a sorte que os espera. São inúmeros irmãos nossos que se prontificaram a colaborar com seus ensinamentos, com suas lições, para que esta estrutura fosse formada e nós pudéssemos nos valer dela para acelerar a nossa evolução. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros, para todo mundo, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Vamos lembrar que também na Bíblia, Jesus nos diz, está em Mateus, não me recordo em qual ponto, que não nos deixaria órfãos. Ele estaria conosco. E
Um espírito na evolução em que a gente sabe o nível do Cristo. Se ele veio uma vez fisicamente, e ele sabe que nós não aprendemos tudo, que nós não voltamos a nossa atenção para as suas lições, ele iria nos abandonar? Ele desistiria de nós? Não. Não dá para a gente aceitar dessa forma. A gente sabe que ele está se esforçando. Eles não vou de novo, agora eu vou com uma turma boa, agora eu vou usar outra metodologia. E ele fez toda essa estrutura com os espíritos salutares, os espíritos evoluídos, avançados, sábios, benevolentes, caridosos e fraternais, virem de uma forma estruturada, transmitir para nós as bases fundamentais da ciência espírita. Nós devemos ser gratos por esta oportunidade, por este carinho e por essa atenção que essa equipe espiritual tem para com todos nós, que aqui nos encontramos precisando, desejando o nosso melhoramento, a nossa evolução. O maior trabalho já foi feito, o nosso esforço é o menor possível. É a gente tirar um tempo, fazer reflexões no nosso cotidiano, fazer uma leitura, ponderar, refletir e analisar. Se fosse comigo, como é que eu me sentiria nesta ou naquela situação? A gente teria a resposta e a gente saberia que em algumas vezes nós erramos. É este o trabalho que a gente está buscando. É isso que a gente necessita. Acertar as nossas condutas. E o Espiritismo é essa ferramenta útil, é a chave que nos auxilia a entender todas as coisas. Tudo o que a gente imaginar tem relação com a espiritualidade. Nós estamos em um encadeamento evolutivo. Vidas anteriores, vidas atuais. E juntos a gente está crescendo. E a gente continua contando com o auxílio da espiritualidade. Mesmo com a estrutura doutrinária já montada, ainda nos nossos dias, nós temos aqueles anjos, aqueles orientadores, que estão ao nosso lado orientando, inspirando e nos ajudando a acertar o passo. Hoje ainda. Porque nós temos sempre aquela sentinela que está velando por nós, torcendo e desejando que a gente acerte. Então, quando a gente se reúne à noite, é uma alegria, porque a gente está justamente dispensando o tempo para o aprendizado da ciência grandiosa que é a doutrina dos Espíritos. E a gente está disponibilizando a nossa mente, o nosso tempo, para aprendermos verdadeiramente como promover a nossa iluminação interna. O Espiritismo é a luz na alma, porque a escuridão está no nosso interior, quando a gente não sabe como se conduzir em relação ao nosso semelhante. O que ilumina é o amor. O que ilumina é a paz, é o equilíbrio. E a gente precisa dessa luz. Portanto, que brilhe a vossa luz, para que
os homens possam ver as vossas boas obras